Olha, a Casa Branca disse hoje que não há planos para colocar tropas dos Estados Unidos em Israel. Vamos a Nova York agora com a Mariana Jean-Jacques, ao vivo com ela. Mariana, muito boa noite. Por favor, atualiza para a gente as informações. Oi, Leandro. Olha, o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, confirmou, então, o que a gente imaginava, né, pelas movimentações, pelas falas em off, né, das autoridades norte-americanas, de que os Estados Unidos não têm planos de colocar soldados no solo. Ele disse que os Estados Unidos vão ajudar com o envio de equipamento militar, também com os serviços de inteligência, mas não vão mandar soldados para Israel. John Kirby disse que Israel foi bem claro ao dizer que não quer tropas estrangeiras no solo e que quer levar essa contraofensiva sozinho, então sem a interferência de tropas de outros países. Ele também disse que a prioridade do presidente americano Joe Biden é cuidar dos americanos, é realmente garantir a segurança dos americanos. Lembrando que os Estados Unidos já enviaram munições para Israel, também o porta-aviões, um dos maiores porta-aviões da frota americana. Biden também prometeu enviar interceptores para repor o Iron Dome, o Domo de Ferro, o sistema de defesa de Israel, e para conseguir mais assistência militar a Israel, precisa da ajuda do Congresso, precisa que o Congresso aprove o orçamento, e aí isso é um problema, porque a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos está sem presidente nesse momento, há apenas um presidente interino, Patrick McHenry, que comanda o processo de escolha de uma nova liderança. Mas até que isso aconteça, fica muito difícil que os deputados votem qualquer tipo de projeto, aprovem um novo orçamento, que aí sim teria mais ajuda, mais recursos, mais dinheiro para Israel e para os países aliados da região. Então, nesse momento, os Estados Unidos ajudam com o envio de equipamentos, algo que já está aprovado, algo que o governo federal consegue fazer, e há também, claro, as movimentações diplomáticas, como, por exemplo, a visita do secretário de Estado americano Antony Blinken a Israel, que vai a outros países aliados da região também conversar com os líderes, tenta negociar a abertura de corredores humanitários, ou até mesmo a saída de civis americanos, também de civis palestinos para o Egito. A informação que a gente tem até o momento sobre isso é de que o Egito estaria interessado em abrir um corredor humanitário, mas não abrir a fronteira para a chegada de refugiados. Então, essa negociação estaria considerando limitar o número de pessoas que poderiam sair da faixa de Gaza para o Egito a 2.000 civis palestinos por dia, e aí não haveria limitação para cidadãos americanos, para pessoas que têm passaporte americano. Essas pessoas poderiam sair da faixa de Gaza sem ter um limite da quantidade de pessoas, mas tudo isso são conversas, são informações que autoridades do governo americano passam em off. A gente ainda não tem confirmação se isso realmente vai acontecer ou não, mas existe essa movimentação da diplomacia americana nesse momento, com essa viagem do secretário de Estado Antony Blinken, também o envio de equipamentos militares, mas soldados americanos em Israel nós não devemos ter, pelo menos até o momento. Essa é a posição dos Estados Unidos, de não mandar tropas em solo israelense. Leandro. Agora, Mariana, quem também se manifestou hoje foi o ex-presidente Donald Trump, não foi isso? Isso, Trump disse que Netanyahu foi pego de surpresa e disse que grupos como o Hezbollah são muito inteligentes, então é preciso ficar em alerta. Aí a gente precisa explicar, né, o contexto dessa fala de Trump. Trump era um aliado de Netanyahu. Em 2018, ele chegou a mudar a embaixada dos Estados Unidos em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, então ali reconhecendo que Jerusalém seria a capital de Israel, algo que, claro, foi extremamente controverso, mas uma vitória ali para Trump e republicanos muito ligados a Israel, aos israelenses, à comunidade judaica. Então, Trump fez essa movimentação, e aí em 2020, quando Netanyahu reconheceu a vitória de Joe Biden, Trump rompeu os laços com Netanyahu, se afastou muito do israelense e desde então tem uma postura muito diferente até dos colegas de partido dele. Os republicanos já fizeram questão de se manifestar, de apoiar Israel, de dizer que estão ao lado de Netanyahu, e Trump não adota essa postura. Então, ele disse apenas que Netanyahu foi sim pego de surpresa e que Israel estava despreparado. Lembrando também que logo que os ataques começaram, Trump já aproveitou para se posicionar, para tentar culpar Joe Biden pelos ataques, dizendo que a falta de pulso firme de Biden com o Irã teria criado as condições para que esse ataque acontecesse, destacando também que os Estados Unidos, a posição oficial do governo dos Estados Unidos com relação a isso é de que não há evidências concretas
que liguem o Irã a esses ataques específicos cometidos pelo grupo Hamas, apesar de, claro, haver uma ligação histórica entre o Irã e o grupo, com financiamento, com envio de armas, enfim, os Estados Unidos reconhecem isso, mas são bem claros em dizer que não há uma ligação direta, até uma questão diplomática ali. Vários desses esforços, Leandro, tudo isso que a gente está falando agora, esses esforços diplomáticos, os esforços também militares dos Estados Unidos, são para evitar que esse conflito fique ainda maior e evitar a entrada de outros agentes nesse conflito. E aí a gente está falando principalmente do Irã. Então, os Estados Unidos têm muito cuidado na hora de falar isso, na hora de fazer esses comentários sobre o Irã. E é claro, né, essas questões de política internacional são muito importantes aqui para os americanos, sempre foram. A questão da guerra sempre foi uma questão importante para o presidente americano, o desempenho dos Estados Unidos numa guerra, a forma como os Estados Unidos entram ou não em uma guerra. Isso é muito importante para a opinião pública. Então, o Biden, ele sofre muita pressão nesse momento, até porque essa questão de Israel-Palestina foi uma questão deixada de lado do governo dele, não foi uma prioridade, ao menos, e a gente está a 1 ano da próxima eleição presidencial. Então, isso também reverbera aqui e a gente vê nomes como o Trump, que querem a nomeação no ano que vem para disputar contra Biden, falando muito sobre esse assunto, se posicionando também, porque isso realmente faz a diferença aqui para os americanos. Leandro. Ok, Mariana, obrigado pelas informações. Mariana Jean Jacquemont falando ao vivo de Nova York.